Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu aqui na minha casa e você na sua, mas nem por isso a gente deixa de estar pertinho de Jesus e principalmente Jesus pertinho de nós. E para a gente não ficar longe de Jesus e da sua palavra, apesar da gente estar longe da igreja, nós vamos ouvir uma história e vamos cantar louvores a Deus. E eu gostaria para a gente começar a fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa hora, que fale aos nossos corações e que nos encha de muita fé e muita esperança. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que fale ao coração das crianças, que fale, ó Deus, ao coração daqueles que vão ouvir essa história da Tua Palavra. Que o Senhor enche os nossos corações de muita fé, de muita esperança no Senhor, para que possamos viver dias melhores, no nome de Jesus. Amém. Então, eu escolhi também um versículo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E para ficar mais fácil da gente visualizar aí esse versículo, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, eu escrevi ele aqui. E esse versículo, ele tem tudo a ver com a nossa história de hoje. E ele fala sobre Deus como aquele que cuida de nós e supre cada uma das nossas necessidades. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: E o mesmo Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem escreveu a carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta à igreja de Filipos porque ele estava dando orientações para aquela igreja, porque ele estava longe da igreja naqueles dias, daquela igreja. E ele então agradece nesse capítulo 4, aquilo que ele tinha recebido. Ele tinha recebido uma oferta da igreja de Filipos, dos filipenses. E ele agradece àquela igreja pelas doações. E ele diz que o mesmo Deus que usou os filipenses para suprir as necessidades dele, apóstolo Paulo, esse mesmo Deus iria suprir cada uma das necessidades daquela igreja, das famílias daquela igreja dos filipenses. Então ele diz que o mesmo Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Em Cristo Jesus, nós temos a nossa necessidade espiritual, resolvida, sanada, porque Jesus deu a vida dele por nós quando ele morreu na cruz. A maior necessidade que o ser humano tem é de Deus, é de se reencontrar com Deus, e isso só pode vir através do perdão. Então, a necessidade espiritual, Jesus vem para sanar. E ele também cuida de nós, das nossas necessidades físicas, emocionais, Ele nos dá o alimento de cada dia e cada necessidade que nós temos, Ele supre, O versículo diz cada uma de vossas necessidades. Não é algumas, não é quase todas, não, ele diz o quê? Cada uma. Então, cada uma das nossas necessidades, quem pode suprir? Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz isso no versículo aí, no capítulo 4, versículo 19, que ele escreve aos filipenses. Guarda isso no seu coração, porque esse versículo tem tudo a ver com a nossa história de hoje. E a palavra de Deus também vai nos dizer, lá no Salmo 147, no versículo 1, diz assim, Salmo 147, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores
cantadas ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. Então eu quero convidar você para a gente poder cantar duas músicas. São músicas conhecidas e são músicas fáceis, que eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma vez, tá bom? A primeira música fala sobre 3 palavras. Essas 3 palavras são fundamentais na nossa vida. Deus é amor, né? Então vamos lá, vamos cantar a primeira canção. Você me ajuda? Beleza? Então tá bom, eu ajudo você e você me ajuda, beleza? Então vamos lá. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Deus é amor e Ele ama você. E por isso Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele nos ajuda em cada situação da nossa vida. Tem uma outra música que eu escolhi, ela fala sobre o coração. E o coração do menino e da menina que tem Jesus é um coração diferente. Ele é um coração alegre. Ele não é um coração que fica aí triste. Ele não é um coração que fica aí bravo, zangado. Ele não é um coração que fica assustado, com medo. É um coração feliz. Então vamos lá? Eu acho que você conhece essa canção. Então vamos cantar comigo. Vamos louvar o Senhor. Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Vamos de novo? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Como que tá o seu coração hoje? Espero que esteja feliz. Se você tem Jesus, Ele é a razão da nossa vida e Ele é a nossa alegria, né? Apesar de dias difíceis que nós estamos vivendo. Mas confie no Senhor, vai dar tudo certo. Ele está cuidando de nós. Então, lembra do versículo que nós lemos, né? Que fala que Deus supre cada uma das nossas necessidades. A história que eu escolhi tem a ver aqui com essa figura. E eu acho que você já sabe que história que nós vamos aprender. Ou que nós vamos relembrar, se você já conhece. Que é a história de um menino que repartiu o seu lanche. Isso mesmo. Um menino que repartiu o seu lanche. A gente sabe que Jesus, ele veio aqui nessa terra. E antes dele morrer na cruz por nós e pelos nossos pecados, ele andou por muitos lugares e ele andava por cada cidade falando do amor de Deus, sobre o reino de Deus e de Deus querer se reconciliar conosco. De voltar a ser o nosso amigo, né? De nos dar um Salvador que era Ele mesmo, Jesus. E por cada cidade que Jesus passava, Ele ensinava sobre isso, sobre o reino de Deus, falava também a respeito da sua morte e ressurreição, e principalmente Ele também cuidava das pessoas ali,
estavam doentes e pediam a ele que as curasse, ele curava. Ele entrava nas sinagogas para ler a palavra de Deus, como nós lemos aqui agorinha, né? E ele ia por cada cidade. Só que Jesus, nesse dia, ele estava com os seus discípulos. Ele tinha mandado os seus discípulos fazer uma missão, que era também ir por várias cidades falando do amor de Deus e curando as pessoas e tudo mais. E os seus discípulos tinham retornado naquele dia. Os discípulos dele estavam cansados. E o texto vai dizer, Mateus 14, Marcos 6, João 6, Lucas também fala, que os discípulos de Jesus estavam cansados e eles não tinham tempo nem para comer direito. Então Jesus fez um convite, falou, olha, vamos pegar o barco e vamos atravessar o mar da Galileia e vamos lá para o outro lado onde não tem ninguém. E aí nós vamos descansar, ter um tempo para nós, para a gente descansar e comer. E aí eles fizeram isso, aquilo que Jesus disse. Então eles entraram no barco, atravessaram o mar da Galileia, só que quando eles chegaram lá do outro lado, tinha uma multidão esperando Jesus lá. E olha, eles não tinham ido lá do outro lado do mar da Galileia para tomar sol, para fazer piquenique, nem nada disso. Pelo contrário, eles descobriram para onde Jesus estava indo e enquanto Jesus atravessava o mar de barco, eles foram correndo a pé. E eles chegaram lá do outro lado primeiro que Jesus. Quando Jesus olhou aquela multidão, ele teve amor por aquela multidão, porque era uma multidão de pessoas que ele mesmo disse que parecia pessoas perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estavam carentes, pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam doentes, pessoas que precisavam ouvir o que ele tinha para ensinar. E aí Jesus, ele fez todo mundo se assentar ali e ele então começou a ensinar sobre o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus, sobre a salvação que ele, Jesus, tem para nos dar, sobre o reino de Deus, que é o céu, onde não vai haver dor, nem tristeza, nem morte, nem nada disso, mas coisas boas, maravilhosas, e que Deus nos dá a oportunidade de ir para lá, se nós temos Ele, Jesus, como nosso Salvador. Jesus também curou muitas pessoas ali, porque muitas pessoas que estavam ali estavam doentes. Tinham doenças que às vezes nenhum médico tinha conseguido curar. E elas tinham visto Jesus, já tinham ouvido falar que Jesus curava pessoas e elas foram ali com essa esperança também. De ouvir a palavra de Deus, mas também de receberem uma cura que só Jesus podia dar. E eles passaram o dia todo ali. Jesus falando da palavra de Deus, curando as pessoas, acolhendo aquelas pessoas. Jesus supriu a necessidade espiritual delas da palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus. Jesus supriu a necessidade delas de cura, né? E foi ficando de tardezinha, já querendo anoitecer, os seus discípulos chegaram nele em particular e falaram o seguinte: Senhor, faz eles irem embora, porque já está ficando de noite e ninguém tem nada para comer. Então, que eles possam ir no caminho, eles vão passando pelas aldeias e eles podem comprar comida para eles, né? E aí a gente fica tranquilo, né? Sem essa preocupação, porque os discípulos estavam preocupados. Mais de 5.000 homens, como eles iam dar conta de dar comida para aquele tanto de gente? Aonde que eles iam arrumar tanta comida? Se naquele lugar que eles estavam era um lugar que não tinha nada, nenhuma casa, nenhuma cidade, nada. Era só o mar e o lugar ali deserto. Então, só que Jesus disse para eles o seguinte, falou, não quero que eles vão embora. Assim como nós demos a palavra de Deus para eles, demos a cura, nós também vamos dar a comida, nós vamos alimentá-los. E aí, um dos discípulos dele disse, mas Senhor, como que a gente vai arrumar comida para esse tanto de
gente. E falou assim, vocês não dá. E aí um dos discípulos dele, chamado André, disse assim, Senhor, na verdade tem um rapazinho aí, que ele tem aí 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens? 5.000 pessoas? Ah, isso não é nada. Só que Jesus disse o seguinte, manda ele aqui, traz aqui esses 5 pães e 2 peixinhos. E aí, sabe o que Jesus fez? Ele então levantou ao céu a sua voz e aquele alimento e louvou a Deus e agradeceu a Deus por aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Olha, aquele rapaz que tinha aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele não pensou 2 vezes e ele dividiu o seu lanche, ele entregou para Jesus o seu lanche. Mesmo sendo pouco, nas mãos dele, não daria das mãos dele aqueles 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquela multidão, mas ele entregou o pouquinho que ele tinha nas mãos de Jesus. Porque nas mãos de Jesus o nosso pouco é muito. O nosso pouco na nossa mão continua sendo pouco. Mas o nosso pouco lá nas mãos de Jesus, olha, o milagre pode acontecer. E o que Jesus fez? Ele agradeceu. E Jesus também nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus. Gratos a Deus pelo alimento que nós temos. Não só pelo alimento, pela roupa que nós vestimos, pela casa onde nós moramos, pela nossa família, pelo trabalho, do papai, da mamãe. A gente tem que ser agradecido, porque Deus, em todos os momentos, Ele nos sustenta. E o que Ele requer de nós é gratidão, é louvor, é gratidão. E o Senhor Jesus agradeceu ao Pai por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E sabe o que Jesus fez? Algo maravilhoso. Ele falou assim, olha, manda o pessoal sentar, essa multidão sentar, que agora eles vão poder comer. E aí, depois que Jesus deu graças, ele deu para os discípulos os pães e os peixes, e os discípulos então distribuíram aqueles pães e aqueles peixes para aquela multidão. A Bíblia diz que era mais de 5.000 pessoas, só homens eram 5.000, sem contar com as crianças e com as mulheres. Então era muito mais do que 5.000. E todos eles comeram naquele dia, naquele final de tarde, daqueles 5 pães e 2 peixinhos daquele garotinho que repartiu o lanche e entregou para Jesus, Jesus multiplicou e toda aquela multidão pôde comer. E a palavra de Deus diz que todos comeram à vontade, comeram o quanto quiseram. E aí Jesus disse o seguinte para os discípulos, agora vai, recolhe lá o que sobrou, para não desperdiçar nada, para não jogar nada fora. E eles foram recolhendo o que tinha sobrado e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Olha que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus, Ele multiplica o pouco. E aí o pouco se torna muito. Porque Deus, Ele, o que Ele faz? O que o nosso versículo diz? Supre cada uma de nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? A sua família tem passado por alguma necessidade? Olha, lembre-se disso. Confie em Jesus. Confie em Deus. Confie que Ele supre as nossas necessidades. Que Ele conhece cada um de nós, Ele conhece você, conhece a sua família, Ele ama você, Ele se importa com você e Ele supre as nossas necessidades. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que sentir no nosso coração o quê? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Nós não temos passado dias difíceis? Vocês não têm podido ir à escola,
Papai e a mamãe às vezes não estão podendo sair para trabalhar, nós não estamos podendo ir à igreja, porque está acontecendo alguma coisa no mundo. O que é? Uma doença, um vírus que nos faz ficar doentes. E será que esse vírus ele é mais poderoso do que o nosso Jesus? Eu acho que não. Então nós também temos que confiar. Jesus naquele dia não curou várias pessoas? Jesus também é a solução para essa pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos que confiar nele, buscá-lo, orar e colocar a situação que o nosso Brasil, o mundo está vivendo, pedindo ao Senhor que nos proteja, que cuide de nós. E temos que confiar nisso. E se nós estivermos passando por qualquer outra necessidade, confie também. Jesus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Eu gostaria de orar com você. E para isso eu quero fazer, um jeitinho que eu sempre faço com as crianças na igreja, Vamos lá? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada criança, ó Deus, cada família, Pai, que está nos assistindo agora. Que seus corações possam se encher de fé e de esperança no Senhor, de saber que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Assim como Jesus curou aquelas pessoas naquele dia, assim como Ele alimentou aquelas pessoas naquele dia, falou do reino, nós hoje também podemos receber cura, podemos ser sustentados, alimentados pela graça do Senhor e pela graça do Senhor também podemos ouvir a Tua palavra. Cura, Pai, todos aqueles, ó Deus, que estão passando por esse momento difícil por causa da pandemia. E livra-nos, ó Deus, desse vírus. Que em breve nós possamos ficar bem, voltar à nossa rotina e ficar bem. Voltarmos para a igreja, voltarmos à escola, ao trabalho. Que o Senhor cuide de cada família, que o Senhor cuide de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Foi um prazer para mim falar com você. Eu sou a missionária Juliele e eu estou aqui em casa. Se você puder, fique na sua casa. Tchau, tchau!